Gênesis 39, do versículo 1 ao versículo 23. José na casa de Potifar. E José foi levado ao Egito a Potifar, eunuco de Faraó, capitão da guarda. Varão egípcio, comprou-o da mão dos ismaelitas que o tinha levado lá. E o Senhor estava com José, e foi varão próspero, e estava na casa de seu senhor egípcio. Vendo, pois, o seu senhor que o Senhor estava com ele, e que tudo o que ele fazia o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça a seus olhos e servia-o, e ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha. E aconteceu que, desde que o puseram sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo que tinha na casa e no campo. E deixou tudo que tinha na mão de José, de maneira que de nada sabia do que estava com ele, a não ser do pão que comia. E José era formoso de aparência e formoso à vista. E aconteceu, depois destas coisas, que a mulher de seu senhor pôs olhos em José e disse: deita-te comigo. Porém ele recusou. E disse a mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vendeu senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu este tamanho mal e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que veio à casa para fazer o seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela, e fugiu e saiu para fora. E aconteceu que, vendo ela que deixará as suas vestes em sua mão e fugira para fora, chamou os homens de sua casa e falou-lhe, dizendo: vede, trouxe-nos o varão hebreu para escarnecer de nós. Entrou até mim para deitar-se comigo, e eu gritei com grande voz. E aconteceu que, ouvindo ele que eu levantava a minha voz e gritava, deixou a sua veste comigo e fugiu e saiu para fora. E ela pôs as suas vestes perto de si até que o seu senhor veio à sua casa. Então falou-lhe conforme as mesmas palavras, dizendo: veio a mim o servo hebreu que nos trouxeste para escarnecer de mim? E aconteceu que, levantando eu a minha voz e gritando, ele deixou as suas vestes comigo e fugiu para fora. E aconteceu que, ouvindo o seu senhor as palavras de sua mulher, que lhe falava, dizendo: conforme estas mesmas palavras, me fez teu servo a sua ira se acendeu, e o senhor de José o tomou e o entregou na casa do cárcere, no lugar onde os presos do rei estavam presos. Assim, esteve ali na casa do cárcere. O Senhor, porém, estava com José e estendeu sobre ele a sua benignidade e deu-lhe graça aos olhos do carcereiro mor. E o carcereiro mor entregou na mão de José
todos os presos que estavam na casa do cárcere, e ele fazia tudo o que se fazia ali. E o carcereiro Mó não teve cuidado de nenhuma coisa que estava na mão dele, porquanto o Senhor estava com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava. Meus irmãos e minhas irmãs, essas são as palavras do Altíssimo diante daquela geração, né, de José, quando ele foi vendido, né, pelos seus irmãos e foi levado ao Egito pelo ismaelita. Com isso lá, o comandante de Faraó, né, colocou ele lá, e o Faraó achou graça dele e colocou ele, né, como um assistente da sua casa em tudo, para poder cuidar diante da sua casa em tudo. Porém, com isso, como José era um homem digno, um homem de bem, um homem que Deus o abençoava em tudo o que fazia, e era um homem de boa formação, né, de boa vista, né, um homem de agrado a Deus, um homem de formosura bem aparente, a mulher do faraó, né, colocou olhos diante de José e queria que ele o deitasse com ela. Mas ele o recusou, porque ele era um homem correto, um homem digno, né, diante da graça de Deus, diante da vista de Deus. E ele não cometeu esse ato, né? Com isso, ela o fez, né, com que ele tivesse feito algo com ela, né? Como ele fugiu no dia que ela tentou agarrá-lo, ela segurou as suas vestes e com isso mostrou, né, aos guardas lá naquela época, naquele momento, que ele tentou, né, agarrar ela. E depois que ela gritou, ele fugiu e ela segurou as suas vestes, justamente para poder, né, colocar como, né, defesa, porque ela não conseguiu o que ela queria, que era que o José se deitasse com ela. Então, com isso, gente, hoje, meus irmãos e minhas irmãs, né, na geração que nós vivemos, né, a vida, porém, é diante da face do Senhor, diante do amor, diante da realidade. Porque aquele, como José, e com outros e outros que Deus falava, hoje também, na geração de hoje, Deus tem muitos e muitos homens que Deus fala. Então, diante disso tudo, a gente tem que ser verdadeiros, temos que ser sinceros, de pureza no amor, né? Porque o amor está acima de tudo. O Senhor sempre está de agrado com aquele que o serve, né, e anda diante dos seus caminhos. Porque o Senhor é o amor, é a pureza, é a vida. Essas são as palavras do Altíssimo. Que Deus abençoe a todos. Dica do Altíssimo.